Tá, pra quem não sabe, meu nome é Izzy. Meus pronomes é ela e dele. Tanto faz qualquer um dos dois que vocês quiserem usar. Eu sou bissexual e demissexual. Mari? Gente, eu sou a Mari. Merci, cof, cof. Merci. Isso é um apelido de um núcleo muito mínimo, tipo os amigos da Izzy que resolveram que eu me chamar de Merci. Enfim. Aí eu sou, não sei mais, era sapatão até ontem, mas daí eu tô meio que gênero. O que é gênero? Então, tipo, estamos aceitando qualquer um dos pronomes aí. E é basicamente isso. A gente vai. Enfim, deixa eu só dar uma explicada. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha, assim, tipo, um histórico, assim, breve sobre nossa belíssima comunidade, e depois a gente abre pra gente conversar. Fala, Pedro, fala. Perguntar só porque eu realmente não sei, que a Izzy falou que ela é Demi, eu não sei o que é Demi. A gente vai explicar. A gente vai chegar lá. Calma. Tá, ok. Mari, você pode passar pro outro slide. Peraí que eu vou abrir pra minha cachorra sair do meu quarto, gente. Embora, por favor, Nikita. Vai. Grande, Nikita. Tá, então assim, a década de 60 é uma desgraça para nossa comunidade, entendeu? Era realmente uma coisa muito ruim. Porque assim, primeiro que a gente estava, tipo, na lei, você não podia ser homossexual, tá bom? Era lei, assim, era uma legislação punitiva contra a gente. Além disso, existia uma regra de vestuário. Então, por exemplo, eu tinha que estar se eu tivesse com mais de 3 peças de roupas masculinas, eu ia presa. Era essa a noção do tempo. Além de você ir para a prisão, você tinha a sua vida exposta em jornal. Por quê? Como era uma época muito preconceituosa, qualquer lugar que você fosse tinha muito preconceito, eles faziam isso para que você não pudesse ter paz na sua vida. Você não ia conseguir ter emprego, você não ia conseguir, tipo, ter nada na sua vida porque você ia estar como homossexual, que naquela época era uma coisa muito, muito absurda. A gente tem a questão também do manicômio, né, gente? Que era para onde jogavam as pessoas homossexuais, porque a gente passava por terapia muito violenta para a cura gay, né, que é o que eles falavam, para ter essa cura, que eles achavam que existia uma cura porque a gente é. Aí, tipo assim, existia a castração química, que era muito utilizada, mas também, em alguns casos, tinha a castração física. A gente tinha as terapias com eletrochoque e a gente tinha lobotomia. Para quem não sabe, lobotomia é quando a pessoa abre a sua cabeça e corta pedacinhos do seu cérebro, achando que isso vai, de alguma forma, arrumar alguma coisa, mas, na verdade, só te deixava vegetando, né? E nós éramos tratados num nível de psicopatia. Homossexualidade era comparada à psicopatia. Inclusive, nesse tempo, né, eles utilizavam o termo homossexualismo, que é referente a uma doença. Marina, pode ir para o próximo. No fim da década de 60, a gente vai ter uma revolta LGBT. É a revolta mais marcante de toda a história LGBT. Pensa na rua mais gay que tiver do estado de vocês. Lá nos Estados Unidos eles tinham uma rua assim. E lá nessa rua tinha o bar Stonewall Inn. Só que assim, gente, o bar Stonewall Inn, ele era, tipo assim, metido com a máfia. Literalmente, não é meme, assim, eles eram metidos com a máfia, porque era proibido ter um espaço só para pessoas LGBT, era proibido você vender bebida para pessoas LGBT. Então, tipo, realmente era uma coisa que eles eram metidos com a máfia, eles compravam bebida, tipo, por fora, era muito pesado. No dia 28 de junho de 1969, a polícia vai dar uma batida nesse lugar. O que acontece? Eles já tinham feito várias batidas antes, era uma coisa corriqueira, já era normal, toda noite tinha alguma coisa. Só que, de novo, era metido com a máfia, então rolava aquela coisa de molhar a mãozinha dos policiais e tal. Só que nesse dia, assim, ninguém tem uma noção, né, de como realmente se iniciou isso, mas os pesquisadores que estiveram falando com as pessoas que estavam ali, eles chegaram a um ponto em comum que todo mundo debateu, que era uma mulher lésbica e andrógena que foi presa. Então, quando a polícia prendeu ela, ele começou a agredi-la. No momento que ele agrediu ela, todas as pessoas que estavam ao redor se comoveram
E realmente começou essa questão da revolta. Então todo mundo começou a se virar com os policiais. É engraçado uma parte, porque, tipo assim, o quebra-pau foi tão nervoso, foi tão, tipo, ninguém sabia, ninguém esperava que as gay, a feminada tivesse força pra nada, entendeu? Então foi tão assustador que chegou ao nível da polícia se esconder dentro do bar, gente. De tão, tipo, bizarra que virou a situação. Os caras tiveram que buscar socorro com as pessoas que estavam lá dentro. Pode ir pro próximo, Mari. Nos dias seguintes a essa rebelião, vão ter vários protestos que vão ser iniciados, né? E em questão de semanas, isso vai alcançar outras cidades. E na década de 70, um ano depois disso, vai se iniciar a primeira organização LGBT dos Estados Unidos, que foi a primeira. Dá para dizer que foi uma das primeiras origens da parada LGBT, que foi a coisa quando tudo começou a se iniciar. E nesse momento que teve essa reunião, outros movimentos se envolveram, porque eles começaram a reparar que, tipo, tem conexão entre o movimento feminista e o LGBT, tem conexão das panteras negras com o LGBT, então, tipo, todos esses movimentos começam a se envolver para, tipo, lidarem com tudo junto. Pode ir. Mari? Oi, gente. Então, eu vou falar um pouco do movimento aqui no Brasil, né? Vamos decolonizar essa porra, porque precisamos. Enfim, basicamente, como que a gente vai começar? Que até 1830, basicamente, se você existisse, isso era um crime. E a gente não chega nem a ter noção de qual era a profundidade disso. Isso é 1830, tipo, não faz tanto tempo assim, se você for parar para pensar. E tem umas coisas mais para frente que vocês vão ver que é bizarro. Tipo, tem coisas que só foram criminalizadas, tipo, 3 anos atrás. Então, calma aí, vamos lá, aos poucos. Vamos pensar que, basicamente, aqui em 1978, a gente estava num período de ditadura militar. Então, foi um momento muito difícil para todo mundo, né? E foi um momento de muita revolta e tal, e coisas desse tipo. Porque as pessoas elas não podiam existir, elas não podiam ter uma opinião própria. Então, um marco bem importante foi que em 1978 foi lançada essa primeira reunião desse jornal chamado Lampião da Esquina, não sei se vocês conhecem. Mas foi a primeira revista, assim, abertamente homossexual, que tratava de questões tanto quanto sexualidade, questões sociais, homofobia, racismo, questões ambientais, tudo isso abertamente pela primeira vez. Essas não eram coisas que eram tipo, jogadas na cara de todo mundo, assim, até esse momento. Aí, beleza. Passamos 3 aninhos e o Grupo Gay da Bahia começou um movimento para provar que ser homossexual não era uma doença. Começaram esse movimento em 1981 para falar que a nossa existência não é uma doença. É tipo não dar razão para as pessoas internarem a gente por causa das pessoas que a gente gosta. Enfim. Aí, isso começou esse movimento, mas, tipo, não estava indo para frente, só mais para frente que acabou acontecendo, que foi despatologizada em 1985 a homossexualidade. E, inclusive, tem uma coisa muito importante que tem gente que até hoje usa o termo homossexualismo, mas esse sufixo condiz a doença, então não é certo. Certo falar homossexualidade. Tá. Aí, em 1982, foi publicada pela primeira vez a revista Xana com Xana. Grande nome. E eu acho importante a gente parar para pensar que, estamos aqui no meio de uma ditadura militar e você cria uma revista chamada Xana com Xana, sendo que, tipo, hoje é normal você ver mulheres no poder, mulheres no foco, mas isso não era uma coisa normal naquela época. Então, ela abordava muito a luta revolucionária, as questões feministas e a vivência lésbica, o que era uma coisa muito nova para aquele momento. Pode passar, Mari. Tá. Aí, em 1987, que estava rolando um negócio da Assembleia Constituinte do Brasil e tal, dos bagulho das leis, acabando a ditadura, vamos fazer uma assembleia, blá, blá, blá. Aí, fazer uma nova Constituição e tal. Aí, esse grupo do Rio de Janeiro, o Grupo Triângulo Rosa, que era de principalmente gays e tal, eles estavam tentando usar a expressão orientação sexual ao invés de opção sexual. Porque, como vocês sabem, a gente não escolhe de quem que a gente vai gostar.
Então, é muito importante. Essa mínima troca de palavras, ela torna a nossa existência mais válida. E esse foi um ponto muito importante, porque foi o ponto que iniciou essa tentativa de criação de leis que garantissem os nossos direitos. Aí começamos a falar sobre parada gay, que ocorreram vários momentos assim que tentaram tipo essa reunião assim de pessoas LGBT num local e tal para tipo celebrar o orgulho e tal. Só que demorou um certo tempo para isso ter um alcance nacional, um alcance tão grande quanto tem hoje. A primeira vez foi em 1995, no Rio de Janeiro, que foram mais ou menos 200 pessoas. Depois em São Paulo, que foram mais ou menos 500 a 2.000 pessoas. E esse foi considerado o primeiro passo para a parada mesmo, LGBT de São Paulo, que todo mundo conhece, todo mundo quer ir, ainda não fui, porém quero, imagino que vocês também queiram. E daí, em 1997, que realmente ocorreu a primeira parada LGBT brasileira na Avenida Paulista, que ocorre até hoje. Aí, agora vamos pensar. Até agora, falamos sobre sexualidade, falamos sobre lésbicas, bissexuais e gays. E agora a gente tem que falar sobre o T, né? Não sei, vocês sabem o que é o T? Eu espero que sim. Mas a gente vai explicar. Que é sobre as pessoas transexuais. E apenas em 2002, ano que eu nasci, ou seja, 19 anos atrás, que o processo de redesignação sexual passou a ser possível, que é a cirurgia, né? A cirurgia tanto genital quanto dos peitos e tal, para as pessoas trans. E só era possível no privado, e é uma coisa muito cara que as pessoas não têm acesso, o que torna isso, tipo, praticamente impossível para 99% das pessoas trans. Pode passar para o próximo, por favor. Obrigada. Aí, beleza. Aí, em 2008, grande SUS, lindo SUS, nosso querido SUS, passou a ser possível esse processo pelo SUS, porém, essa fila pode chegar a ter duração de 20 anos, até hoje. Então, mesmo com todo o avanço possível, assim, ainda assim é uma coisa ainda está muito longe de chegar no esperado, sabe? É uma coisa que está muito longe da realidade de muitas pessoas, tipo, poder chegar nesse momento dessa transição. Falar, tipo, que você pensa que são 20 anos, então se a pessoa decide que ela quer passar por isso com 20 anos de idade, ela tem que esperar até os 40 anos dela para poder conseguir fazer uma cirurgia em relação a isso. Então, tipo, chega a ser uma coisa torturante, né? Sim, é uma vivência muito difícil, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar como é se sentir assim. Aí, gente, parem para pensar. Em 2008 foi possível o processo de redesignação sexual, mas só em 2009 o SUS passou a aceitar e usar o nome social. O nome social é você tratar a pessoa pelo nome que ela quer. O nome social é o nome que você decide que você vai ter. Tipo, por exemplo, uma pessoa trans vai escolher o nome dela em um momento e esse é o nome social dela. Então, se você não pensa, você vai no postinho porque você está doente e você é uma pessoa trans e você mostra o seu RG e tá lá o seu nome morto. E tipo, o teu médico vai te atender pelo teu sexo ao invés do seu gênero. Ou seja, tipo, é uma situação muito desconfortável, é uma situação perigosa, porque a gente mora no país que mais mata pessoas trans. E a gente não pensa sobre isso. Isso só aconteceu em 2009. E ainda assim é muito difícil, é um processo muito burocrático. Aí, finalmente, em 2011, foi decidido no STF a possibilidade da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, casamento gay. Porém, não era casamento, porque não podia pôr esse nome, senão ia dar uma puta de uma treta. Aí, em 2013, as uniões estáveis foram equiparadas ao casamento civil. Ou seja, o casamento gay foi possível, era realmente o casamento civil, seria o casamento gay. E o Enem passou a aceitar e utilizar o nome social das pessoas também, somente em 2013. Aí, em 2018, somente, que faz 3 anos? 4 anos? 3 anos? 3 anos. 3 anos, vamos lá de matemática. Que foi autorizada a mudança de nome e de sexo no registro. Gente, vocês têm noção do que é isso? Faz 3 anos.
E daí, finalmente, em 2019, foi criminalizada a homofobia e a transfobia. Ou seja, somente faz 2 anos que matar a gente é crime. É isso, vou terminar minha fala nessa belíssima fala. Importantíssima, aliás. Tá, quando a gente fala sobre a sigla LGBTQIA+, a gente está falando de uma coisa que une sexualidade e une gênero, tá? Então, são coisas diferentes, e às vezes as pessoas querem tratar tudo como sexualidade, na verdade não é, e por isso que falam que a sigla é tão complexa, né? Então, eu coloquei a imagenzinha para a gente entender, se poder separar as coisas, né? Existe o sexo, que é o seu órgão genital, ele pode ser masculino, ele pode ser feminino, mas ele também pode ser intersexo, que é uma coisa que as pessoas não debatem, né? Que é sempre o que eles usam para falar alguma coisa em cima das pessoas trans, né? Porque você tem sexo feminino, enfim, problemas, né? Pessoas complicadas de lidar. A gente tem a orientação sexual, que tá ligada à nossa atração. Então, é a pessoa homossexual, a pessoa hétero, a pessoa bi, a pessoa pan, enfim. E a gente tem identidade de gênero, que é como a pessoa se vê e se sente, tem a ver com a identificação dela. Então, sei lá, você nasceu um homem com sexo masculino, a sua mãe, o seu médico olhou e falou, isso aqui é um menino. Você cresceu e falou, sim, sou um menino, então você é um homem cisgênero, porque você se identificou com o gênero que colocaram, que acrescentaram para você quando você era pequeno. Pode passar, Marina. Por muito tempo, a nossa sigla era LGS. Então, era LGS, não, GLS. Era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Então, se você era trans, se você era bissexual, se você era não binário, você era apenas um simpatizante da causa, entende? Grande simpatizante. Não, vale lembrar que, tipo, pessoas héteros que não eram homofóbicas eram simpatizantes. Uhum, então, exato. Aliados. Então, a gente colocou ali que lésbicas e gays são, tipo, mulheres que se relacionam com mulheres, homens que se relacionam com homens, mas a gente entrou num debate, inclusive, hoje, sobre por que seria uma pessoa não binária, poderia se dizer lésbica, por exemplo, e aí, tipo, eu quis pesquisar um pouco mais e eu vi alguns sites e alguns vídeos que elas falam que elas cresceram numa sociedade onde viam ela como sapatões, né? Então, sapatona. E daí, tipo, viam elas como lésbicas. Então, tipo, tem muito mais a ver com a questão política e social em que ela foi colocada do que com o gênero dela. Por isso que a gente fala que é uma lésbica não binário. Porque, tipo, ela foi colocada nessa posição e, querendo ou não, é uma coisa que politicamente precisa ser debatida. Ok, vamos lá. O T... Quer dizer, o T não, o B, na verdade, vamos pro B. O B são pessoas que se atraem por mais de um gênero, bissexuais, sexualidade, eu mesma, prazer. A gente tem o T, que é gênero, são as pessoas transexuais, transgêneros ou travestis. Tem muita pessoa que fala, tipo, qual que é a diferença de uma mulher trans e uma mulher travesti? A gente fala da mulher trans quando ela está numa posição social melhor. Então, ela é uma mulher trans quando ela consegue um emprego, ela é uma mulher trans quando ela entra numa universidade, ela é uma mulher trans quando ela está em algum nível da sociedade um pouco mais acima. Quando você está na TV vendo aquele jornal que faz uma dramatização das coisas, quando você vê uma mulher trans em situação de rua, ela é a travesti. Né? Nessa questão, tem muito a ver com ressignificar a palavra. Então, tipo, elas usam o travesti por causa disso, porque o travesti é colocado como uma ofensa, como uma coisa inferior. O travesti é automaticamente associado com prostituição. Posso fazer um comentário? Pode. É que assim, o termo travesti, ele também é uma construção muito da América Latina. Sim. Assim, travesti trans ao redor do mundo não são travestis, são mais concentrado na América Latina, isso. Sim. Por conta dessa construção mesmo da prostituição mesmo. Da situação social das pessoas aqui. Sim. Então, o T, a gente vai falar sobre as pessoas que se identificam com um gênero diferente do que foi designado no nascimento. Né? O oposto do cisgênero, que nem a gente falou.
Aí a gente tem o quê? O queer. Não são pessoas que organizam eventos, galera. Não são, tá bom? Eu juro. Os queer vai entrar as pessoas não binárias, as pessoas agêneros e o queer são as pessoas que transitam entre gêneros ou que não seguem a binaridade de gênero. Enfim, as pessoas não binárias, a gente fala do não binário como um terceiro gênero, porque ele não está concentrado nem no masculino nem no feminino, e a gente fala do agênero como que não se identifica com nenhum dos gêneros. Então é uma coisa que, tipo, eles não aceitam o gênero, ainda mais quando a gente para pensar que gênero é uma construção social. Mas esse é outro assunto. Pode passar, Marina. Se entrar em gênero, eu entro em... Em crise. Sim. Tá, a gente tem o intersexo. O intersexo, antigamente, era chamado de hermafrodita. Nunca, nunca usem esse termo. Nunca na vida, assim, não usem. É intersexo. O intersexo, ela vai descrever as pessoas que podem nascer com as genitais correspondentes a um sexo, mas ter o sistema reprodutivo e os hormônios do outro. Então, a pessoa pode ter uma anatomia sexual que não é nem masculina nem feminina, tipo uma genitália feminina, mas com um órgão reprodutor masculino. A gente tem aí o A, que é assexuais. Gente, todo mundo pensa em assexual como o quê? Como pessoas que não transam, pessoas que não fazem relações sexuais. Não é assim que funciona. Aí entra a pergunta do Pedro sobre demissexualidade, celibatários. Tá, entra a pergunta do Pedro sobre o que era demissexual. Existe uma área cinza, que a gente chama, então existem as pessoas que são assexuais, as pessoas que têm as relações, e existe o meio, que é a área cinza. E a demissexualidade, a gente fala que, tipo, a pessoa que ela sente essa atração sexual de forma rara e ou condicionada. Então, tipo, eu sou demissexual, eu posso falar, eu sinto atração sexual por pessoas apenas com quem eu consigo ter um vínculo afetivo, intelectual ou emocional. Mas assim, não é com todas as pessoas que eu tenho um vínculo afetivo, emocional ou intelectual que eu vou ter essa atração. É muito raro, depende da pessoa, depende muito de como eu me sinto. E existe a questão da pessoa ter essa atração romântica ou não, porque a gente fala dos assexuais aromânticos e dos assexuais românticos. Então, os assexuais aromânticos, eles não têm essa visão de relacionamento da mesma forma que a gente, não tem essa atração romântica que a gente sente. E, por fim, tem o maisinho, que são todas as inúmeras outras possibilidades que tem de orientação sexual e identidade de gênero, como pansexualidade e outros, que a gente coloca ali porque é uma coisa que está aberta para ser debatida, então não é uma coisa fixa, a nossa geração está debatendo muito mais isso? Sim, mas mais para frente vai ter muito mais debate, tem um monte de coisa que a gente não vai ter que lidar e aprender de novo também. Próximo, e Mari. Eu acho que é algo muito em aberto, né? A ideia é ser um negócio inclusivo, pelo menos era. KKK. Enfim, tá, eu vou falar um pouco do movimento lésbico aqui no Brasil. Enfim, vamos lá. Começamos em 1978, novamente. A famosa ditadura ainda está rolando. E daí começou aqueles primeiros rebuliços, assim, LGBTs, começaram a se juntar e tal, e pensar nos seus direitos, em como sua vida era. E esses espaços eram majoritariamente ocupados por homens gays. E principalmente por estar nessa época, estar vivendo nessa época e, tipo, tudo sempre ter sido focado em homens, essas pessoas normalmente apresentavam posturas muito misóginas. E isso fez com que, tipo, tivesse que haver uma separação desse grupo LGBT por, tipo, grupo de gay, grupo de lésbicas, grupo de bis, grupo de trans. Então, esse momento, tipo, a partir de que começaram os momentos LGBT, chegou um momento que todos tiveram que se separar para conseguir ter a sua própria voz. Tá. Aí, eu coloquei ali o nome de 2 militantes lésbicas dessa época que participaram de vários dos ocorridos aqui que eu vou falar daqui a pouco. E eu acho legal destacar que elas entraram nesses movimentos e, tipo, começaram a ser pessoas militantes a partir da universidade.
Então, a primeira, tipo, essa porta de entrada foi o movimento estudantil e tal, e coisas desse tipo. O que eu acho bem legal de comentar. Tá. Aí, em 1980, foi fundado o GALF, o Grupo de Ações Lésbico-Feminista, que é responsável por aquela revista que eu falei para vocês, chamada Xana com Xana, que trazia esse foco para as mulheres e tal, e era uma coisa muito nova, muito revolucionária, incrível. E o movimento todo nessa época era muito revolucionário, era muito tipo, vamos acabar com o patriarcado. Não era tipo uma coisa meio tipo, a esquerda tipo PT, assim. Enfim. E daí trazia também debates sobre sexualidade, entrevistas, informes de encontros nacionais e poesia. Bem boiolinha. Próximo. Tá. Aí, agora temos um momento importante. No dia 19 de agosto de 1983, que hoje é a data celebrada como o Dia do Orgulho Lésbico, rolou uma treta, que é conhecida até hoje como Stonewall brasileiro. Porque tinha um bar famoso, assim, como o Stonewall era esse Ferros Bar, que era um bar de viadinhos, meio proibido, assim, mas que rolava. E daí, o Galf, né, que é aquele grupo que eu acabei de comentar, ele vendia a revista Xana com Xana nesse bar. E nesse dia, o dono do bar proibiu a venda da revista e chamou polícia, e teve treta. E todo mundo se uniu e exigiu o direito de ocupar o espaço e vender a revista. Então ficou uma data assim marcante para esse movimento e para a comunidade lésbica em geral. Mas aí, apesar de toda essa treta, apesar de toda essa comoção, assim, mesmo assim, ainda continuava muito difícil abordar os temas de mulheres, os temas lésbicos, os temas femininos, feministas, nesses espaços. Então, como essas pautas ficavam em segundo plano, foi necessário criar um local, assim, com que todos tivessem o seu espaço para falar, assim, tipo, tanto as lésbicas, quanto as bissexuais, quanto as pessoas trans, quanto os gays. Pode passar para o próximo. Aí, no dia 29 de agosto, novamente, só que em 1996, foi criado um espaço de decisão autônomo, que teria um espaço para todos, que se chama Senale e é o Seminário Nacional de Lésbicas, que hoje é composto por diversas organizações LGBTs. Aí tem várias organizações que existem até hoje, e a principal é essa Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, a ABGLT. E tá, aí chegou o problema, porque daí entramos nos anos 90 e começaram a entrar no poder os governos de esquerda e tal. E essa ABGLT, ela foi escolhida como, tipo, o centro do movimento LGBT. Alguém tá falando alguma coisa? Não? Eu tô surtando? Alguém que falou alguma coisa? Não? Tá completamente maluca, Mari. Tô surtando. Eu tô ouvindo alguém falando. Tá, enfim. Aí esse ABGLT virou um centro, tipo, tá, esse aqui essa é a nossa cota gay. E como esse movimento, virou esse centro, foram criados vários grupos lésbicos pelo país, só que o centro sempre ficou nessa ABGLT. E daí que rolou o problema. Porque como esse espaço ficou muito conhecido, ele começou a ganhar muito recurso por causa do governo e tal, e foram se perdendo as ideias revolucionárias e eles foram se afastando do povo. Foi virando uma coisa meio tipo, é a cota gay, tal, só para ganhar uns votinhos aqui e ali. Então foi muito criticado por perder a pegada revolucionária e tal, de foda-se o patriarcado, blá, 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 vamos acabar com o sistema. Virou um troço meio tipo, a gente aceita o sistema, só deixa a gente existir. E não era isso o foco desde o começo. Então teve muitas críticas e tal. E daí agora estamos meio nessa, assim, tipo, meio que aqui, mas meio que não aqui, entendeu? Estamos tentando, tipo, manter os nossos direitos, mas, assim, tá faltando, tipo, essa pegada da revolução novamente, assim. Mas é basicamente isso sobre o movimento lésbico no Brasil, gente. Estamos mais ou menos nesse pé, mas a luta continua. E é isso aí.
Pode ir, Mari, e pode falar, Izzy. Então, né, galera, vamos falar sobre bissexualidade. Eu escolhi a definição de uma ativista bissexual, a Robin Knox, porque eu acho que é a melhor forma possível para definir a bissexualidade. Então, ela fala que a bissexualidade é o potencial de se sentir atraído romântica ou sexualmente por pessoas de mais de um sexo e ou gênero, não necessariamente no mesmo tempo, não necessariamente nos mesmos níveis. A gente ouve muita galera falar, tipo, que bissexual é 50% gay, 50% hétero e afins. E as coisas não funcionam assim, gente. Não é isso. Não chegue, por favor, não chegue no seu amigo bissexual e pergunte a porcentagem. Não faça isso, é muito ofensivo, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa, muitas pessoas falam, tipo, pedem a diferença do bissexual e do pansexual. Eu vou resumir para vocês que é basicamente o contexto histórico. Porque antigamente as pessoas eram muito transfóbicas. Então, sim, a bissexualidade era vista como uma coisa tipo, bissexual só gosta de homem ou mulher, mulher com vagina, homem com pênis. Então, tipo, foi uma coisa que gerou muita briga. Foi mais ou menos um pouco antes do manifesto bissexual sair, que foi criado, se iniciou o movimento pansexual, que eram constituído por pessoas bissexuais que não concordavam com a binaridade, que não viam as coisas dessa forma. Então, nesse momento vai surgir, em 1990 vai sair o Manifesto Bissexual, que vale a pena ler, e no manifesto eles falam lá que, tipo, você não pode assumir que a bissexualidade é binária e você não pode assumir que existe apenas um gênero. Ela fala, tipo, de fato, não assuma que exista apenas 2 gêneros. Então, tipo, foi uma coisa que foi muito debatida. Só que, assim, sexualidade tem a ver também com a sua identidade, com a sua bandeira política, com o que você vai assumir. Então, se você acha que o termo bissexualidade não se enquadra na forma como você se sente, você realmente prefere o termo pansexual, tudo bem, gente, não importa. O que a gente não pode fazer é dividir as lutas. A gente vive numa sociedade monossexual. A gente vive numa sociedade monossexual que foi feita para privilegiar héteros e para acabar com pessoas homossexuais, mas que também oprime a bissexualidade, porque quando você assume que só existe hétero ou homossexual, você exclui a existência de outra sexualidade que seria a bissexualidade. Existem pessoas que se atraem pelos dois. Pode passar, Marina. Tá. Nos anos 70, a gente ainda vai ter... Aliás, até hoje, né, gente? As pessoas acham que os bissexuais são pessoas enrustidas em cima do muro ou dentro do armário, e a gente era visto, assim, dentro do movimento bissexual. A gente realmente sofria muito preconceito dentro do movimento. Até hoje, né, a gente tem um pouquinho, que nem eu tava falando no saldo do ano passado, eu fiz uma roda de conversa sobre a invisibilidade bissexual com a Alanis, e teve na semana do calouro, dos meus calouros, que a galera falou, tipo, agora que eu estou namorando, eu sou hétero, né? E, gente, não é assim que funciona, sabe? Então, tipo, eu acho muito complicado você simplesmente chegar e falar, tipo, agora que eu estou com um homem, eu sou hétero. Não é assim que funciona. Só porque você está num relacionamento heteronormativo, você não deixa de ser bi. O Dre queria falar? Pode falar? Não, Izzy, só um complemento, assim, para contribuir com o debate. Essa falta de compreensão do que é a bissexualidade, ela é também uma justificativa para tão temida cura gay, né? Porque daí o pessoal acha que, não, é só uma fase, é um estágio, na verdade, né? E é uma falta de compreensão do que é a bissexualidade, né? Sim, tem muita pessoa homossexual, né, que eles falam que passou pela fase bi. Que não é uma fase, gente. É tipo, você não se sentia confortável com o termo que você ia usar,
Então você se escondeu embaixo de outro porque não era totalmente aquela coisa. E eu acho que isso até dentro da comunidade acaba afetando, né? Porque a pessoa acha que, tipo, a Mari falou, heterossexualidade compulsória, assim. Enfim, é muito complicado falar disso. Eu vou continuar na história, que a gente vai voltar para esse tema depois. A gente fala que nos anos 70, o ativismo ele era muito focado em homens homossexuais, brancos e de classe média. Então vai chegar um momento que a gente vai começar a separar os movimentos. Então as lésbicas não vão se sentir incluídas, elas vão para o movimento feminista. No feminista, elas também vão sofrer preconceito, então elas vão criar o feminista lésbico. Isso vai acontecer, entendeu? Tipo, em todos os movimentos, pessoas de cor vão começar a se sentir da mesma forma, os bissexuais vão fazer isso também. Marina, pode passar, por favor. A partir dos anos 80 vai ter aquela explosão da AIDS, sabe? E esse é um momento meio frágil para a bissexualidade, porque é o momento que as pessoas começam a acusar a gente de ser a ponte bissexual do HIV, né? Assistam Pose, sim. Então, tipo, eles chamam a gente de ponte porque eles diziam que a gente levava a doença entre o homo e o hétero. Então, já foi uma fase muito complicada pra galera gay e o bissexual acabou se envolvendo nisso. Então, tipo, o bissexual é conveniente, né? Ninguém acredita no bissexual. Mas no momento da coisa ruim, a nossa sexualidade existe, né? Pra ser falada. Nesse período, a gente também vai lutar pela inclusão da palavra nos movimentos de ativismo gay e lésbico, das paradas e das manifestações. Vai ser a coisa que a gente mais vai falar, que a gente precisa que seja incluído o bissexual na sigla. E aí, no início dos anos 2000, que foi quando eu nasci, que vão começar a ter os movimentos bissexuais, que vão começar a se juntar para fazer esse ativismo. Pode passar, Marina, por favor. Eu coloquei aqui vários coletivos de ativismo bissexual que foram criados. A gente vai ter um em 2004, a gente vai ter 2 em 2005. Aí, a gente vai ter os que estão ativos até hoje, que é o coletivo B-Sites. Inclusive, eles têm um site, vocês podem pesquisar e olhar, eles escrevem bastante sobre isso, que foi criado em 2010. O coletivo Bill, que é Bissexuais e Lésbicas, que foi criado em 2013. O MovBi, que é o movimento de bissexuais, criado em 2013. E o coletivo Primavera Bissexual de São Paulo, que foi criado em 2013.